Olá, povo abençoado de Deus. Aqui é a Sônia, juntamente com a Ana Lúcia. Estamos aqui mais uma vez para a reflexão da palavra sagrada. E hoje, a reflexão será para finalizarmos aí Tiago 5. Mas antes de iniciarmos, quero pedir a todos vocês que ainda não se inscreveu neste canal, que se inscreva, dê o seu like, porque se você der o seu like, o YouTube subentende, que nós estamos passando uma mensagem boa, um conhecimento bom para vocês. E não esqueça de enviar esse link a um amigo, um parente, Quantas pessoas precisam de estar buscando a palavra de Deus para a sua vida? Hoje vamos ler Tiago capítulo 5, do 1 até o 20. Condenação dos ricos e opressores. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram a vossa terra e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vós deleitastes e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenaste, mataste o justo, e eles não vos resistiu. Bom, temos a seguinte reflexão, mas primeiramente vamos falar uma passagem de 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, antes de entrarmos na reflexão. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então podemos ver que aqui na Bíblia nos fala o seguinte, que é o amor ao dinheiro que se decadeia a raiz de toda espécie de males, quando a pessoa deixa se levar pelo dinheiro, Bom, na palavra a gente vê que não existe nenhuma condenação para a riqueza em si, mas sim para as atitudes das pessoas que amam o dinheiro. E mais, no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, podemos ler e perceber que Tiago fala das atitudes dos ricos, que exploram, abusam e até matavam os trabalhadores de sua época, acumulando riquezas, alertando a eles da justiça de Deus que estava para cumprir-se neles. No versículo 4, ele diz: as orações dos trabalhadores chegaram aos ouvidos do Pai, as orações do povo de Deus foram ouvidas. Deus é Deus dos oprimidos e injustiçados. Aí continuamos. Traduzido para os nossos dias, hoje, essas pessoas são aquelas pessoas que estão na classe social dos ricos e exploram os pobres para conseguir mais dinheiro. E outra alternativa, aquelas pessoas que deixam o dinheiro contaminar seu coração e perdem a noção que não são capazes de viver sem Deus. Depositam toda a sua confiança no dinheiro. Temos em 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 17, onde ele fala o seguinte: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham as esperanças nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que nos dá todas as coisas para gozarmos. Em Mateus 6, do 19 ao 20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Já no versículo 20 de Mateus,
fala: mas juntais tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Isso, né? Então, só finalizando aí essa parte, né, do 1 ao 6 aí, quando ele fala dos ricos, eles estão falando dos ricos injustos, né? Que Tiago alerta eles sobre o juízo de Deus que recairá sobre eles, por explorarem ao pobre e não importarem com seu sofrimento. Porém, quando ele fala da oração aí, né, a mensagem é que não devemos desanimar diante dos sofrimentos da vida. É necessário mantermos a esperança e a paciência, esperando com expectativa a volta de Jesus. Lá, de acordo com a leitura, na época de Tiago, né, naquele mundo que a gente fala antigo, alimento, vestes caras e metais preciosos eram sinais visíveis de riqueza. Então, Tiago, ele pronuncia o juízo e a destruição sobre esses três. É a questão do acúmulo da riqueza mesmo, em prol de si só, né? Somente si, sem se preocupar com o outro. O egoísmo. O egoísmo. Outro aí, né, que eu acabei até de falar, né, que ele vem alertar também o desejo das pessoas acumular riquezas. Vamos pensar, jogando hoje no mundo atual, né? Acumular riquezas levou muitos aos extremos, nas situações hoje piores, que a gente vê muita gente que é egoísta e que hoje, né, caiu na própria armadilha, né? Então, ou seja, pelo dinheiro, o dinheiro subiu para a cabeça, endureceu o coração ao ponto das pessoas matarem umas às outras, né? E é o que nós mais vimos nas notícias, né? Isso é que é a destruição, né? Isso, ele fala aí dos patrões, né? Os patrões não se esforçam para conseguir maior lucros, não só se esforçam para conseguir, mas exploram os funcionários para isso. Ou seja, para que ele obter um bom resultado, ele explora os próprios funcionários. A gente está falando dos patrões, no caso. Ou seja, Deus, hora nenhuma, na palavra, hora nenhuma, fala da questão de você ter riqueza, né? É nas atitudes, é na sua postura diante a essa riqueza. O que você faz? Quando você prioriza ela acima de tudo, esquece que acima disso existe um Deus, né? Aí ele fala que aí Deus recairá sobre essa injustiça, né? O perigo do dinheiro levar a pessoa a ficar duro, né? Duro de coração e não praticar a bondade, né? E quantos nós vimos isso? Eu já passei por isso, a Ana Lúcia também já passou, e eu acredito que muitos que estão ouvindo aí já passaram. Passaram, que eu digo assim, já vivenciaram pessoas que subiram, foram crescendo, e a partir do momento que ela teve um certo poder nas mãos, ela mudou totalmente a postura. Ela deixou-se levar pela ambição, pela cobiça do dinheiro. E esqueceu. Pessoas egoístas, né? Que pararam de pensar no próximo. Isso. Agora vamos dar continuação ao versículo 7 até o 20. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, no versículo 7 e no 8... ele nos fala para sermos pacientes, passando pelas provações, pregando a palavra, semeando, fazendo a semeadura da palavra, até as primeiras últimas chuvas, né? Ele nos dá o exemplo da chuva, do agricultor, né? Que planta e espera, mas nesse meio tempo ele não fica parado, ele está trabalhando na terra até dar a produtividade, né? Aí que entra a persistência e a esperança, né? Ele nos fala que é isso, no versículo, sede, pois, paciente, até a vinda do Senhor. Não é significar ficar parado. Enquanto está esperando a vinda do Senhor, você está trabalhando, fazendo a semeadura da palavra, está fazendo uma boa obra. Isso, fazendo uma boa obra. Então, aqui, e as últimas chuvas para termos colheitas, que seria o fruto. No 8... fala para fortalecer o coração, né? Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, fortalecer o coração significa
resistir tudo aquilo. Isso. Ficar firme. Fortalecer onde? No ensinamento de Deus. Isso. Né? No E conhecimento. resistir às Isso. coisas do mundo, né? Isso. Seja forte, resiste a essas coisas que não te leva, né? A um caminho da salvação. 9. Vamos ler o 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, o 9 fala a respeito de não julgar uns aos outros, porque o juiz, que é o Messias, já está vindo. Ele avisa para que não julgue. Colocar a culpa no outro, né? Isso. Culpar uns aos outros. Nós falamos, né? Acho que não sei se foi no vídeo anterior, mas nós comentamos sobre a importância, né? Assim, não de ficarem atentos, alertas, que o Tiago vem alertando isso. Cuidado com o julgamento, né? Não faça juízo, somente Deus conhece nosso coração e é capaz de nos julgar. Chama atenção para isso. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqui a gente não pode levar para o lado da prosperidade. Aqui é o seguinte, aqui está falando, Jó persistiu na fé. Está falando da fé de Jó, né? A perseverança de Jó. Não negou o pai, o filho, em nenhum momento. E não sabia que ia ser recompensado, porque ele não sabia, mas no fim teve a compaixão do pai. Teve, porque no momento em que, lá na passagem bíblica que fala que o demônio lá, né, fala para Jesus, né, para o Messias, né, tirar tudo dele, porque ele não era seguidor de Jesus, que ele não ia resistir, mas Deus conhecia o seu coração, por isso que ele permitiu que Jó passasse por tudo aquilo e mostrasse para o demônio que ele era temor a Deus. E ele passou por tudo, mas o que garantiu ele a Deus lhe dar o dobro, né? No final, lhe deu o dobro, que lá na Bíblia fala, né? Ele recebeu o dobro. Foi a fé e a persistência e a paciência que fala aí que ele teve. 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Ou seja, ele nos fala aqui para que não faça juramento pelo céu nem pela terra. O juramento já é um sinal que nem a pessoa que fala merece confiar. Se você é uma pessoa de palavra confiável, não precisa fazer juramento. Então você tem que ser sim ou não. Não tem que ser meio termo. Isso. O 13. O 13 nos fala: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Vou continuar lendo o 15, o versículo 15. É a oração da fé, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé é aquela oração, ele nos adverte, né? Que nas nossas aflições, chama atenção para a oração. Na alegria, cantar louvores, orar pelas pessoas doentes, pelas pessoas de fé, doentes, as pessoas de fé mesmo, né? Pelas pessoas doentes, mas que seja uma oração de pessoas de fé. As pessoas de fé, que ele fala aqui, são pessoas de conduta irrepreensível. Isso, e anda segundo os caminhos do Pai. É a oração de eficácia, da oração de poder, a oração de eficácia só nessas pessoas de fé, as pessoas que vivem intensamente a palavra de Deus
e vive com a conduta irrepreensível. São pessoas de conduta... Isso. E jogando hoje para nossa realidade, o que nós percebemos? Tem muitas pessoas que não têm noção do poder da oração. Mas não é qualquer oração que ele fala aí, né? Não. É a oração com fé. Quando oramos com fé em Deus, né, ele faz sinais e maravilhas na nossa vida, pois ele conhece o nosso coração, mas para isso precisamos estar inteiramente confiantes nele. Outro trecho que Tiago vem nos aconselhar aí é orar pelos doentes, para que a oração da fé os salve, nos orienta a confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Então, o que a gente entende? Que devemos confessar nossos pecados, né? Não para sermos envergonhados ou julgados uns pelos outros, mas para que possamos nos ajudar em oração a fim de conseguir de Deus a cura do pecado. Né? Então, é importante a gente fazer oração pelo outro, é muito importante também. Orar pelo que está doente, pelo que está enfermo, não só doenças, mas enfermos, a gente fala, né, espiritualmente, passando por aflições. Então, ele vem nos aconselhar a fazer isso, mas aquela oração que vem do seu coração, né? O 16, ele fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, né? E orai uns pelos outros. Confessar significa você falar, pedir perdão ao outro, né? Reconhecer, não, eu errei, entrar em comum acordo. Tirar as mágoas do coração, não errei, se quebrantar, né? E a partir daí que o seu coração vai estar quebrantado, a oração vai ter poder. Mas se um tiver com rancor um do outro, dentro de uma congregação, vamos falar dentro de uma congregação, dentro da sua casa, em qualquer lugar, essa oração não terá eficácia, porque um está com raiva do outro, está com rancor do outro. Vou aproveitar que você falou aí, tem uma passagem em Salmos, né? Salmo capítulo 66, versículos 17 a 20, fala o seguinte, ó. A ele clamei com a boca, ele foi exaltado pela minha língua. Se eu no coração contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido, mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. O que o salmista vem dizer aí? Ele reconhece que se ele em seu coração estivesse guardado alguma iniquidade, o Senhor não teria ouvido. Mas uma vez que aprendemos que a oração de quem tem um coração justo perante a Deus é poderosa e eficaz. Muitas vezes, eu estava conversando isso com a Ana Lúcia há um tempo antes, né, da nossa reflexão. Muitas vezes questionamos a Deus o porquê que nossas orações não são atendidas, né? Não são atendidas, né? Mas nós não paramos para analisar o nosso interior. Será que temos fé o suficiente, né? Na oração, para estarmos reclamando daquilo que apresentamos ao Senhor como se não fosse acontecer? Tiago fala isso, ó. Elias era um homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse. Você tinha falado isso lá atrás, não foi? Para que não chovesse... Não, ainda não. Você não tinha comentado, não? Então já falei. E durante 3 anos e 6 meses não choveu, e orou outra vez. O céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. No versículo, vou voltar ao 16 e vou falar que o coração que está puro, as orações são ouvidas e atendidas por Deus. Já no versículo 17, ele dá o exemplo de Elias, igual a nossa irmã acabou de ler. Elias, que esteve sujeito às mesmas paixões, né? Desejo de carne, resistindo, orou para não chover e não choveu, porque Deus sondava seu coração. Então ficou 3 anos e 6 meses sem chover. A palavra nos fala aí no versículo 17. E aí passou-se tempo, tornou a orar para não chover e foi atendido. Então Elias, com certeza, ele fez uma abdicação dos desejos da carne para ele ser atendido, das paixões, né? As paixões do mundo, né? As coisas que nós já falamos, né? Paixões mundanas, né? Isso, coisas carnais, né? Carnais, da carne, desejo da carne. Ele teve que fazer o período que ele estava na caverna, eu acredito que ele passou por uma transformação.
para que ele fosse atendido. Isso, então, no trecho aí até fala, né? Então fala dessa quebra, dessa transformação. Então, para você chegar a Deus, você tem que ter uma quebra de coração, porque ele é tão puro que você não vai de qualquer jeito. Isso. Então você tem que ir da forma que ele quer. Nesse trecho aí, né, ele fala, né, ele, na verdade, ele vem animar, usando o exemplo vem nos animar, né? Os profetas antigos. Usando o exemplo de Elias, porque Elias também, né, ele era humano como nós, e conseguiu, através de suas orações, fazer com que a chuva parasse por esse período e depois voltasse, e fizesse a terra dar frutos, né? E resistiu às paixões da carne. Isso. Então, ele vem falar pra gente, ó, basta orarmos como Elias, né? Ou seja, o que a gente pode deduzir aqui? Ele passou por essas mudanças, como você falou, uma transformação, e foi através da fé, né? Da fé na oração que ele conseguiu que tudo transbordasse, né? Na vida, nesse período aí. Isso. Nós vimos atrás que a separação de um casal, nos versículos atrás, a separação de um casal só é aceita por Deus, uma das separações, né? É feita por Deus através da separação para oração. Por quê? Para oração, a separação do casal? Porque o Espírito Santo ele só vai descer de você de maneira pura. Aí aceita essa separação, mas ele fala, após essa separação, volta de novo, para não dar motivo à tentação do demônio. Então aqui vem reforçar também, né? Reforçar. Já no versículo 19, 19 e 20 agora. 19. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Bom, no versículo 19 ele fala que se tiver algum dentro da igreja, hoje em dia vamos falar atualidade agora, ou de conduta incorreta, que devemos fazer de tudo para trazer para os caminhos do Pai Celestial e não ficar criticando. Isso, ele mostra aí o quê? Que ao invés de você criticar e desprezar aquele que desviou do caminho, né? Você deve fazer o quê? Na verdade, orientá-lo, é mostrar para esse desviar, é converter ele, o seu erro, não é? A fim de salvar a sua alma. Ou seja, é o que nós já falamos também. Fazer de tudo para ele se desviar dos maus caminhos. Isso, para ele se converta, né? Para que ele entre no caminho correto. Não julgá-lo. Em vez de você olhar o seu irmão passando por essa situação, não julgue. Você não sabe o que ele... Você está vendo naquele momento, você não sabe o que ele passou para chegar naquele momento. Então, ore por ele, aconselhe ele, né? Que busque o caminho correto. No 20, fala, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ele diz que aquele que conseguir resgatar para os caminhos de Deus salvará a alma dessa pessoa da morte eterna. Da morte eterna. Ou seja, do inferno. E cobrirá muitos pecados que eram as coisas erradas que ele fazia. Porque no momento que ele se converte, ele já não faz as mesmas coisas, né? Eu acredito assim. Os pecados já... Se eu ajudei o meu próximo a se converter, eu vi que ele estava no caminho errado, e através da palavra de Deus, através da oração, né? Dos conhecimentos que nós adquirimos, de acordo com a palavra, e a gente orienta ele a se converter, além de você estar ajudando ele a reconhecer o seu pecado e a caminhar no caminho certo, você também está se ajudando, né? Você ajuda o outro e se ajuda também a se purificar, né? Isso aí. Bom, finalizamos no capítulo 20, dissemos que os pecados são cobertos, né? A partir quando a pessoa se converte, por isso que se fala, se faz novo, porque os pecados ficaram para trás, a pessoa já nem lembra, já nem sente vontade de voltar mais a fazer as coisas erradas. Ou seja, quem tem o amor de Deus perante a palavra, né? No coração não sente prazer na morte de ninguém. Isso. Porque esse amor vai te impulsionar a resgatar vida das trevas, né?
É isso que ele fecha aí. Então, ora por aqueles que estão sem força, gente, a retomar os braços do Pai, né? Ajude-os a buscar o caminho correto, né? A sair das trevas e ver uma luz. Bom, então estamos finalizando aí. Espero que vocês tenham compreendido, né? O que Tiago, né, vem nos ensinar aí nesse capítulo 5. E que Deus possa abençoar a cada um de vocês nesse dia, né? Dê sabedoria, dê muita paz, muita força, muita paciência, né? Muito discernimento para que vocês possam enfrentar as dificuldades que eu sei que nós encontramos todos os dias, né? Todos os dias. Que Deus, então, esteja com todos vocês. Amém. Que Deus Pai Celestial possa nos proteger, nos guiar, como disse a nossa irmã, nos dá discernimento para enfrentarmos as lutas e batalhas do mundo que vivemos hoje em dia, porque não é fácil, só sustentados na palavra sagrada. E a nossa luta é espiritual. A nossa batalha é espiritual contra príncipes e principados nas regiões celestiais. Tenham um bom dia, que Deus possa nos abençoar na nossa caminhada. E não esqueçam de se inscrever, nos dar o like e compartilhar, porque quando você dá o like, o YouTube entende que você gostou do conteúdo do vídeo. E quando você compartilha, você está o quê? Levando a palavra de Deus a alguém, alcançando pessoas que às vezes estão passando por um momento que precisa ouvir, né? A questão da importância da oração. Você está semeando a palavra sagrada. Isso é muito importante. Eu acredito, eu penso e acredito que a pessoa que ela não vive sustentada na palavra de Deus, ela não é nada. E nem consegue vencer, né, essas provações que vêm. Então fiquem todos na paz. Na paz.